acaba de ser revelada. O tamanho real da galáxia Andrômeda surpreende os cientistas. Por trás da calma aparente do céu noturno, uma revelação está mudando tudo o que acreditávamos sobre o universo. Andrômeda, aquela tênue mancha prateada visível a olho nu, esconde um segredo colossal. Durante décadas, astrônomos tentaram compreender seus limites, mas os novos dados revelaram algo que ninguém esperava. Ela é muito maior do que imaginávamos e já está nos tocando. Através de medições precisas feitas com o telescópio espacial Hubble e o observatório Gaia, os cientistas conseguiram enxergar o que antes era invisível. Um halo gigantesco de gás e matéria escura que se estende por milhões de anos-luz, penetrando nas bordas da Via Láctea. Um limite tão vasto e silencioso que já conecta fisicamente as duas galáxias. Essa descoberta levanta uma questão inquietante. A colisão entre Andrômeda e a nossa galáxia, prevista para ocorrer daqui a bilhões de anos, talvez já tenha começado, em um entrelaçar imperceptível que acontece agora, neste exato momento, porque só agora conseguimos ver o que sempre esteve ali e o que realmente acontecerá quando as duas galáxias finalmente se tornarem uma só. O tamanho real de Andrômeda não é apenas um número astronômico, é um presságio, um lembrete de que o universo, silencioso e imenso, está em constante movimento, preparando eventos que a humanidade só começa a compreender. Antes de mergulhar nesse mistério cósmico, já deixa o seu like neste vídeo e me conta nos comentários. De onde você está assistindo o universo esta noite? Agora imagine isso. Enquanto você ouve esta narração, uma das maiores galáxias do universo local está se aproximando lentamente da nossa. Andrômeda, com seu brilho suave e distante, esconde uma estrutura gigantesca que agora começa a ser revelada. Durante anos, acreditou-se que sabíamos seu tamanho, mas as observações recentes mostraram algo muito mais impressionante e preocupante. O halo invisível que envolve Andrômeda é tão vasto que já toca o da Via Láctea. É como se um campo de energia colossal estivesse nos envolvendo, ligando duas galáxias separadas por milhões de anos-luz em um abraço que antecede a fusão final. Os cientistas confirmaram essa revelação analisando a forma como a luz de quasares distantes é absorvida ao atravessar o gás ionizado em torno de Andrômeda. E quanto mais profundo o estudo avança, mais claro fica. O que antes parecia uma vizinha distante, na verdade, já começou a nos alcançar. Algo invisível está unindo dois mundos. E a pergunta que os astrônomos se fazem agora é: quando exatamente essa união começou? Como isso afeta a Terra? A galáxia Andrômeda sempre foi um símbolo do desconhecido. Durante séculos, astrônomos acreditaram que ela era apenas uma mancha distante no céu, um aglomerado de estrelas fora do alcance da compreensão humana. Hoje, porém, sabemos que ela é a vizinha mais próxima da Via Láctea e uma das estruturas mais vastas já observadas no universo local. Mas o que ninguém imaginava é que o verdadeiro tamanho de Andrômeda permanecia oculto, invisível mesmo para os instrumentos mais avançados. Essa revelação recente trouxe uma mudança profunda na forma como compreendemos as galáxias e suas fronteiras. O que parecia um disco luminoso de estrelas se mostrou apenas o núcleo visível de uma estrutura gigantesca, envolta por camadas quase imperceptíveis de gás ionizado e matéria escura. Quando os astrônomos conseguiram medir esse campo invisível, descobriram que Andrômeda se estende muito além das estimativas antigas, quase alcançando os limites do próprio território galáctico da Via Láctea. Essa medição só foi possível graças à observação da luz de quasares distantes. Esses objetos brilhantes, situados a bilhões de anos-luz, funcionam como faróis cósmicos. Ao atravessar o halo de Andrômeda, sua luz sofre pequenas alterações, permitindo aos cientistas mapear a densidade e a extensão do gás que envolve a galáxia. O resultado é impressionante. O halo se estende por mais de 1 milhão de anos-luz em todas as direções. Para compreender a grandiosidade disso, basta imaginar que, se pudéssemos enxergar Andrômeda em toda a sua dimensão real, ela ocuparia uma área no céu dezenas de vezes maior do que a Lua cheia. Esse halo é composto principalmente por hidrogênio ionizado e partículas energéticas
em constante interação com o meio intergaláctico. É uma região dinâmica, onde ventos galácticos, radiação e matéria escura formam uma fronteira difusa entre duas galáxias que, um dia, se tornarão uma só. No centro desse sistema, bilhões de estrelas orbitam um núcleo que abriga um buraco negro supermassivo. Ao redor, uma imensa população de nebulosas e enxames estelares se distribui em padrões complexos como braços que se estendem para o vazio. Cada ponto luminoso visível representa apenas uma pequena fração de uma estrutura que desafia a compreensão humana. A verdadeira galáxia não termina onde a luz cessa, mas onde a gravidade deixa de influenciar o espaço ao redor. O mais impressionante é que essa fronteira invisível já alcança o domínio gravitacional da Via Láctea. As medições recentes mostram que os halos das duas galáxias estão em contato. Isso significa que, no espaço intergaláctico que separa Andrômeda e a Via Láctea, não há um vazio absoluto. Há uma zona de transição onde partículas, radiação e matéria escura coexistem, lentamente misturando-se. Esse contato não representa ainda uma colisão, mas marca o início de um processo inevitável. A força gravitacional entre as duas galáxias é tão intensa que, mesmo a milhões de anos-luz de distância, elas já estão ligadas por um campo comum. É como se duas esferas imensas de energia e matéria estivessem prestes a se fundir, movendo-se em um balé cósmico que durará bilhões de anos. A medição do tamanho real de Andrômeda também revelou algo surpreendente. Sua massa total é muito semelhante à da Via Láctea. Durante décadas, acreditou-se que Andrômeda era significativamente maior e mais massiva. Hoje sabemos que as duas são quase gêmeas cósmicas e que essa igualdade será crucial no futuro encontro entre elas. Quando colidirem, suas estruturas não se destruirão, mas se reorganizarão. As estrelas não se chocarão diretamente, pois o espaço entre elas é vasto demais. O que ocorrerá será uma fusão gravitacional, em que os núcleos e os halos se entrelaçarão até formar uma nova galáxia elíptica. Mas antes que isso aconteça, os cientistas ainda precisam compreender como esses halos interagem agora. As observações mostram que há correntes de gás se movendo entre as duas galáxias, uma espécie de ponte cósmica feita de matéria quase transparente. Esse fluxo pode influenciar o nascimento de novas estrelas e alterar o equilíbrio energético das regiões externas da Via Láctea. O estudo do tamanho real de Andrômeda é, portanto, mais do que uma questão de medição. É uma janela para o futuro cósmico. Saber onde ela termina e onde começa o espaço intergaláctico nos ajuda a entender o destino da nossa própria galáxia. O universo não é estático. Mesmo as estruturas mais estáveis estão em movimento constante, moldadas por forças invisíveis que operam em escalas de tempo que ultrapassam a imaginação humana. Essa descoberta também redefine o conceito de vizinhança cósmica. A distância entre Andrômeda e a Via Láctea, cerca de 2,5 milhões de anos-luz, é pequena em termos astronômicos. E agora sabemos que essa separação está diminuindo lentamente. Cada ano, Andrômeda se aproxima de nós a cerca de 110 km por segundo. Esse movimento contínuo confirma que, no longo prazo, o espaço entre as duas deixará de existir. A revelação do tamanho real da galáxia Andrômeda é um marco da astronomia moderna. Ela mostra que o universo ainda guarda segredos à espera de serem decifrados e que cada descoberta amplia o horizonte do que chamamos de realidade. O simples fato de poder medir algo tão distante com tanta precisão revela o quanto a ciência avançou, mas também o quanto ainda resta a compreender. No meio dessa imensidão, a Terra é apenas um ponto suspenso entre duas galáxias que já começaram a se unir. Um lembrete silencioso de que pertencemos a um universo em constante transformação, onde nada é fixo, nem mesmo as fronteiras das estrelas. A verdadeira pergunta agora não é o tamanho de Andrômeda, mas até onde vai a nossa capacidade de compreender o que existe além dela. Compreender o tamanho real da galáxia Andrômeda exigiu uma combinação de métodos observacionais e modelos teóricos baseados em física comprovada. Diferentemente das galáxias mais distantes, Andrômeda é suficientemente próxima para que possamos estudá-la em detalhe, mas ainda longe o bastante para que sua estrutura completa não possa ser observada a olho nu.
O desafio, portanto, era medir não apenas o brilho visível de suas estrelas, mas também o que está além, o vasto halo gasoso e a matéria escura que a envolve. A primeira etapa para determinar o tamanho galáctico foi a utilização de espectroscopia ultravioleta. Através do telescópio espacial Hubble, cientistas analisaram como a luz de quasares distantes era parcialmente absorvida ao atravessar a região externa de Andrômeda. Esses quasares, localizados bilhões de anos-luz atrás da galáxia, servem como fontes de luz de fundo. Quando sua radiação passa pelo halo de Andrômeda, parte do espectro é absorvida por elementos como hidrogênio, oxigênio e silício ionizado. Ao comparar essas linhas de absorção com dados de referência, foi possível mapear a densidade e a temperatura do gás. O resultado indicou uma extensão muito maior do que se pensava. O halo de Andrômeda possui cerca de 1,3 milhão de anos-luz de raio. Essa região não é homogênea. Ela é composta por camadas sobrepostas de gás quente e frio, que interagem com campos magnéticos e com o vento galáctico, um fluxo contínuo de partículas expelidas por explosões de supernovas e ventos estelares. A energia desses eventos mantém o halo em equilíbrio, impedindo que o gás colapse sob a própria gravidade. No entanto, a análise espectral não foi o único instrumento utilizado. Os cientistas também recorreram aos dados do Observatório Gaia, que mede com precisão as posições e velocidades de bilhões de estrelas na Via Láctea e em Andrômeda. Essa base de dados permitiu calcular o movimento relativo das duas galáxias, determinando não apenas sua aproximação, mas também a influência mútua que exercem sobre o espaço intergaláctico. No meio desse processo, um ponto crucial emergiu. O movimento orbital das estrelas mais externas de Andrômeda revelou uma curvatura nas trajetórias, indicando a presença de matéria escura em abundância. Essa matéria invisível é responsável por cerca de 85% da massa total da galáxia. Sem ela, as estrelas mais distantes não poderiam permanecer em órbita. Simplesmente escapariam para o espaço. Essa observação confirmou que o halo de Andrômeda é sustentado por uma imensa estrutura gravitacional invisível, cuja forma define os limites reais da galáxia. A partir daí, os cientistas combinaram modelos hidrodinâmicos e simulações de dinâmica gravitacional para reconstruir o perfil tridimensional do halo. As equações utilizadas se baseiam em princípios da física de plasma e da teoria de Newton aplicada em larga escala. Cada simulação leva em conta fatores como densidade de gás, temperatura, velocidade das partículas e campo magnético galáctico. O resultado é um retrato matematicamente coerente com as observações, mostrando que Andrômeda é uma galáxia espiral com braços densos, núcleo ativo e um halo que se estende muito além do visível. Esses dados trouxeram uma constatação surpreendente. Se o halo de Andrômeda se estende tão longe, ele já se sobrepõe parcialmente ao da Via Láctea. Isso não é uma hipótese, mas uma inferência direta a partir da densidade de gás medida em diferentes direções. Significa que, a nível microscópico, partículas provenientes das duas galáxias já compartilham o mesmo espaço. O universo, em escala local, é muito mais interconectado do que aparenta ser. Os cálculos de energia cinética mostram que a interação entre os halos é suave, quase imperceptível, mas constante. As forças gravitacionais combinadas criam uma região de compressão no espaço intergaláctico, uma espécie de fronteira dinâmica. Embora invisível, essa área pode influenciar a formação de estrelas nas bordas das galáxias, alterando o equilíbrio de gás frio e quente. É um fenômeno detectável apenas por instrumentos de alta sensibilidade, mas que revela a complexidade dos processos que moldam o cosmos. Outro aspecto fundamental foi a medição do brilho superficial das regiões externas de Andrômeda. Mesmo em telescópios modernos, o brilho é extremamente baixo, cerca de 1 bilhão de vezes mais fraco que o centro da galáxia. Para detectar essa luz tênue, os astrônomos utilizaram longas exposições e filtros ópticos específicos, capazes de diferenciar a emissão da galáxia do brilho de fundo do espaço. Essa técnica confirmou a presença de estrelas isoladas e aglomerados, estelares a distâncias muito maiores do que o disco. Principal ponto a observação dessas regiões.
Também permitiu identificar correntes estelares, faixas de estrelas que se estendem por centenas de milhares de anos-luz, resultado da fusão de pequenas galáxias anãs com Andrômeda ao longo do tempo. Essas correntes são evidências diretas da formação hierárquica do universo, em que estruturas menores se unem para formar sistemas maiores. Cada corrente revela um capítulo da história de Andrômeda, registrando como ela cresceu até atingir a escala atual. Outro método importante para medir sua extensão envolveu a detecção de radiação X proveniente do halo quente. Essa radiação é gerada quando partículas carregadas interagem com campos magnéticos e gás de alta energia. A análise dessa emissão confirmou que o halo não apenas é vasto, mas também ativo, participando do ciclo de troca de matéria entre a galáxia e o meio intergaláctico. Essa atividade contínua demonstra que Andrômeda não é uma estrutura estática, mas um sistema em permanente evolução. Essas descobertas foram reunidas em um modelo integrado de estrutura galáctica. O modelo indica que o halo é aproximadamente esférico, com densidade variável e temperatura entre 104 e 106 Kelvin. No interior desse campo, o gás mais frio tende a cair em direção ao disco, alimentando o nascimento de novas estrelas. Esse processo mantém a galáxia viva e ativa, mesmo após bilhões de anos de existência. A precisão das medições foi reforçada por observações independentes em diferentes faixas do espectro eletromagnético, do ultravioleta ao rádio. A concordância entre os resultados confirma que a extensão de Andrômeda ultrapassa 2 milhões de anos-luz de diâmetro, o que faz dela uma das maiores galáxias do grupo local. Esses fundamentos científicos não apenas revelam a dimensão real de Andrômeda, mas também abrem uma nova questão. Se já conseguimos medir o alcance do seu halo, o que mais podemos descobrir sobre a interação entre ela e a Via Láctea? Nos próximos passos, os astrônomos buscam entender como essa ligação invisível influencia a estrutura do nosso próprio sistema estelar. O processo físico, que define o tamanho e o comportamento da galáxia Andrômeda, é regido por leis universais, que também atuam em todas as outras galáxias conhecidas. Cada camada, cada partícula de gás e cada estrela está submetida a 3 forças principais: a gravidade, o movimento angular e a pressão do meio interestelar. A interação entre esses fatores é o que mantém a estrutura da galáxia estável e, ao mesmo tempo, em constante transformação. No centro de Andrômeda, a gravidade exerce o papel dominante. Um buraco negro supermassivo, com massa estimada em centenas de milhões de vezes a do Sol, atua como o núcleo gravitacional que ancora a rotação galáctica. Ao redor dele, estrelas se movem a velocidades altíssimas, traçando órbitas estáveis que formam o núcleo brilhante visível, mesmo a grandes distâncias. Essa região central é densa e energética, irradiando grandes quantidades de luz e calor. À medida que nos afastamos do centro, a influência gravitacional se distribui, dando origem aos braços espirais e às zonas mais tênues que compõem o disco galáctico. O disco é sustentado pela rotação. Cada estrela, cada nuvem de gás e cada partícula de poeira orbita o centro comum em equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio é um dos aspectos mais fascinantes do processo físico. Embora o movimento das estrelas pareça caótico, ele segue uma regularidade matemática precisa. As curvas de rotação de Andrômeda, medidas com instrumentos de espectroscopia, revelam que as estrelas mais distantes giram praticamente à mesma velocidade das mais internas. Isso é impossível de explicar apenas com a matéria visível. A única explicação física é a presença da matéria escura, uma substância invisível que exerce força gravitacional, mas não interage com a luz. Essa matéria escura forma uma espécie de esqueleto invisível ao redor da galáxia. Sem ela, Andrômeda se desintegraria em poucos milhões de anos, pois a força centrífuga da rotação superaria a atração gravitacional. Os modelos de distribuição de massa mostram que a densidade de matéria escura aumenta na região do halo e é responsável por cerca de 90% da gravidade total da galáxia. É essa estrutura invisível que define os limites físicos de Andrômeda, muito além do brilho de suas estrelas. Outro fator determinante
é a interação entre o gás quente e frio dentro do halo. O gás quente, aquecido por supernovas e ventos estelares, expande-se para o espaço intergaláctico, enquanto o gás frio se condensa e retorna ao disco, alimentando a formação de novas estrelas. Esse ciclo de aquecimento e resfriamento mantém a galáxia em equilíbrio termodinâmico. Cada supernova que explode injeta energia suficiente para impulsionar correntes de partículas a centenas de milhares de quilômetros por hora, criando bolhas e cavidades no halo gasoso. Com o tempo, essas regiões se expandem e se misturam, formando o campo difuso que envolve toda Andrômeda. Os dados obtidos com radiotelescópios mostram que o halo é permeado por campos magnéticos de baixa intensidade, mas de grande escala. Esses campos guiam o movimento das partículas ionizadas e contribuem para a estabilidade do gás. A interação entre magnetismo e gravidade cria ondas de compressão conhecidas como frentes de choque, que se propagam lentamente pelo halo. Essas frentes transportam energia e redistribuem matéria, influenciando a taxa de formação estelar. É um processo contínuo e observável, detectado pela variação na emissão de rádio e luz ultravioleta ao longo do tempo. Além disso, Andrômeda apresenta uma estrutura interna complexa, composta por múltiplas populações estelares. As estrelas mais antigas, com mais de 10 bilhões de anos, estão concentradas nas regiões internas e no bojo central, enquanto as mais jovens se formam nas bordas dos braços espirais. Essa distribuição não é aleatória. Ela reflete a história evolutiva da galáxia, marcada por fusões com pequenas galáxias anãs que foram incorporadas ao longo de bilhões de anos. Cada fusão deixou traços observáveis: correntes estelares, regiões de gás comprimido e variações na metalicidade das estrelas. Essas fusões também explicam parte do comportamento rotacional da galáxia. Quando uma galáxia menor é absorvida, parte de sua energia orbital é convertida em rotação adicional, acelerando o movimento das regiões externas. Esse mecanismo, repetido inúmeras vezes, ajudou a moldar a estrutura espiral que vemos hoje. A observação de galáxias semelhantes confirma que Andrômeda segue um padrão comum de crescimento galáctico, regido pela fusão hierárquica. Outro elemento essencial do processo físico é o papel da energia gravitacional nas regiões de transição entre o disco e o halo. Essa zona, conhecida como coroa galáctica, é onde a densidade do gás cai drasticamente e a radiação das estrelas internas começa a dominar. Ali, o equilíbrio entre pressão e gravidade define o formato do halo. Se o gás é aquecido demais, ele se dispersa. Se é frio demais, ele colapsa e retorna ao disco. Essa delicada estabilidade é mantida por um balanço contínuo de energia. As observações também revelaram que o gás no halo não está em repouso. Ele se move em correntes lentas, seguindo trajetórias determinadas pela rotação da galáxia. Em alguns pontos há fluxos ascendentes, jatos de partículas que escapam do disco e sobem em direção ao halo, alimentados por explosões estelares. Em outros há fluxos descendentes, nuvens que esfriam e caem novamente, reiniciando o ciclo. Esse movimento constante de matéria liga o centro luminoso ao espaço escuro ao redor, transformando a galáxia em um sistema dinâmico de energia em circulação. Conforme novas medições são realizadas, fica cada vez mais claro que Andrômeda é um modelo perfeito para estudar as leis que governam o universo visível. Sua proximidade permite observar com precisão fenômenos que, em galáxias mais distantes, são apenas detectáveis indiretamente. A estrutura espiral, o comportamento das estrelas, o equilíbrio térmico do halo e a distribuição da matéria escura servem como referência para compreender como as galáxias se formam, evoluem e interagem. Esses dados reforçam um princípio fundamental da cosmologia, o de que o universo é regido por mecanismos universais. O que ocorre em Andrômeda também acontece em incontáveis outras galáxias, apenas em diferentes escalas. As mesmas forças que moldam o halo da nossa vizinha atuam nos confins do cosmos, onde a luz ainda luta para alcançar nossos telescópios. À medida que os cientistas aprofundam suas análises, a compreensão do processo físico que mantém Andrômeda coesa
torna-se cada vez mais detalhada. A combinação de gravidade, matéria escura, pressão térmica e campos magnéticos cria um equilíbrio quase perfeito. Um equilíbrio que perdura há bilhões de anos. E é justamente esse equilíbrio que começa a ser alterado pela presença da Via Láctea. Os cálculos de aproximação mostram que as forças de maré exercidas entre as duas galáxias já são detectáveis nas bordas mais externas de seus halos. Pequenas perturbações na densidade do gás indicam que as duas estruturas estão interagindo de forma sutil, mas constante. O espaço entre elas, outrora considerado vazio, revela-se um campo de energia compartilhado. Essa constatação leva a uma nova etapa na investigação. Entender como essa interação física entre as galáxias pode modificar suas estruturas internas ao longo do tempo. Se a matéria escura é o esqueleto que sustenta Andrômeda, o encontro com a Via Láctea será o teste supremo de sua resistência e da precisão das leis que governam o cosmos. A revelação do verdadeiro tamanho da galáxia Andrômeda não é apenas uma questão de escala. Ela redefine conceitos fundamentais sobre como as galáxias se formam, evoluem e interagem com o ambiente cósmico. O simples fato de seu halo ultrapassar 1 milhão de anos-luz de raio muda a compreensão sobre a distribuição de matéria no universo local e sobre o equilíbrio dinâmico entre as grandes estruturas que compõem o grupo local de galáxias. Primeiro efeito direto dessa descoberta é a confirmação de que os halos galácticos são estruturas muito mais extensas e influentes do que se supunha. Durante muito tempo, acreditava-se que as galáxias terminavam onde a luz de suas estrelas se apagava. Hoje sabemos que essa fronteira luminosa é apenas a parte visível de um sistema muito maior. A região que contém gás ionizado e matéria escura atua como um reservatório de energia e massa, essencial para o funcionamento da galáxia. Sem esse halo, Andrômeda não teria estabilidade gravitacional para sustentar sua rotação. A interação entre o halo e o meio intergaláctico produz efeitos observáveis em múltiplas escalas. O gás quente, que compõe boa parte do halo, emite radiação em faixas de raios X e ultravioleta. Essa emissão é detectada por telescópios espaciais e revela padrões de densidade e temperatura que indicam trocas constantes de energia entre Andrômeda e o espaço ao seu redor. Essas trocas têm um papel central na manutenção do equilíbrio térmico da galáxia e na reciclagem de matéria interestelar. Segundo efeito relevante é o impacto gravitacional no grupo local. Andrômeda e a Via Láctea dominam gravitacionalmente essa região, que também abriga dezenas de galáxias menores. As medições mais precisas da extensão do halo de Andrômeda mostraram que seu campo gravitacional se estende o bastante para influenciar o movimento dessas pequenas galáxias satélites. Muitas delas orbitam em trajetórias que não podem ser explicadas apenas pela massa visível. O halo invisível de Andrômeda cria uma rede gravitacional que guia esses movimentos, mantendo o grupo unido. Outro aspecto importante é o efeito da radiação proveniente do halo sobre o meio intergaláctico. O gás ionizado, ao interagir com partículas e fótons de alta energia, altera a densidade e a composição química do espaço entre as galáxias. Essa radiação pode atuar como catalisador para processos de ionização e aquecimento, influenciando o comportamento do gás em grandes distâncias. É um fenômeno detectado por meio da absorção da luz de quasares, que mostra pequenas variações na intensidade ao atravessar a região dominada pelo halo. Esses efeitos não se limitam ao entorno de Andrômeda. O contato gravitacional entre ela e a Via Láctea cria tensões no tecido cósmico que as conecta. As regiões externas das duas galáxias estão sujeitas a forças de maré, que distorcem levemente a distribuição do gás e das estrelas. Essa deformação é lenta e praticamente imperceptível em escalas humanas, mas detectável nos registros de longo prazo. As variações de densidade observadas no espaço entre as duas galáxias são a evidência direta de que a interação já está em curso. Essa constatação também tem implicações para o estudo da matéria escura. Como ela é responsável pela maior parte da massa do halo, o modo como os halos de Andrômeda e da Via Láctea se influenciam pode revelar propriedades fundamentais dessa substância invisível.
Pequenas flutuações gravitacionais no espaço entre as galáxias ajudam a definir sua distribuição e podem indicar se a matéria escura se comporta como partículas dispersas ou como um campo contínuo. Essas informações são essenciais para a cosmologia moderna, pois afetam diretamente os modelos de formação de estruturas em larga escala no universo. As consequências observacionais também são amplas. A detecção do halo expandido de Andrômeda exige uma revisão dos catálogos astronômicos. Muitas fontes de luz antes atribuídas ao espaço intergaláctico agora são reconhecidas como parte da própria galáxia. Isso inclui aglomerados estelares, nuvens de gás e correntes de estrelas que se estendem a distâncias inimagináveis. Essa reclassificação altera não apenas o mapa visual de Andrômeda, mas também a maneira como se calcula sua massa e seu conteúdo químico. No campo energético, a presença desse halo imenso mostra que as galáxias não são sistemas isolados, mas entidades abertas em constante troca de matéria e energia com o ambiente cósmico. A noção de que o espaço entre as galáxias é um vazio absoluto deixou de ser válida. Hoje, sabe-se que esse espaço é preenchido por partículas, radiação e campos gravitacionais interligados. Andrômeda é um exemplo vivo desse novo paradigma, uma estrutura em comunicação permanente com o cosmos. Essas interações produzem efeitos mensuráveis também em escalas temporais longas. O halo atua como uma zona de desaceleração da radiação emitida pelas regiões internas. Fótons que saem do núcleo galáctico perdem energia ao atravessar o campo de gás ionizado, modificando seu espectro ao longo da trajetória. Esse fenômeno, conhecido como atenuação difusa, é um dos indicadores usados para calcular a densidade do halo. Ele mostra como a luz e a matéria se influenciam mutuamente, revelando um universo dinâmico mesmo em regiões aparentemente estáticas. Os efeitos gravitacionais e eletromagnéticos de Andrômeda também afetam galáxias menores próximas, como M32 e M110. Observações mostram que ambas apresentam perturbações na forma e na velocidade orbital, resultado da influência direta do campo gravitacional principal. Essas interações são provas concretas de que o tamanho real de Andrômeda se manifesta não apenas na distância que ocupa, mas na força que exerce. À medida que as medições se tornam mais precisas, novas consequências surgem. As bordas do halo de Andrômeda funcionam como um laboratório natural para estudar o ciclo de formação e destruição estelar. O gás quente e diluído nessa região contém elementos químicos expelidos por gerações anteriores de estrelas. Ao se resfriar lentamente, esse material pode voltar a se condensar, formando novas estrelas e reiniciando o processo. Esse ciclo contínuo demonstra que o halo não é apenas um limite estrutural, mas uma parte ativa da galáxia. O estudo dessas regiões externas também permite compreender a origem dos campos magnéticos de grande escala que permeiam o espaço intergaláctico. As correntes de partículas ejetadas de Andrômeda contribuem para o fortalecimento desses campos, que se estendem por milhões de anos-luz. A distribuição desses fluxos mostra que o universo é interligado por uma rede de energia e matéria que conecta as galáxias entre si, como fios invisíveis de uma teia cósmica. Ao mesmo tempo, a precisão obtida com esses estudos fornece uma base sólida para comparar Andrômeda com outras galáxias espirais do mesmo tipo. Ela serve como referência para entender a relação entre massa, rotação e luminosidade, uma das chaves da astrofísica moderna. Quanto mais detalhado é o mapa da nossa vizinha, mais clara se torna a estrutura universal que rege os sistemas estelares em todo o cosmos. O efeito final dessa descoberta, no contexto científico, é a redefinição da escala do universo observável. Se Andrômeda é maior do que se imaginava, então a densidade de matéria em grandes volumes de espaço pode ser diferente do que os modelos anteriores indicavam. Essa diferença, embora sutil, afeta as estimativas de energia escura, expansão cósmica e massa total do grupo local. Cada nova medição adiciona uma peça ao mosaico cósmico, mostrando que o universo é mais complexo, interligado e ativo do que as primeiras teorias previam. Andrômeda, que durante séculos foi apenas uma mancha luminosa no céu, tornou-se um espelho para a compreensão de tudo o que existe além da nossa galáxia.
A próxima etapa dessa investigação é compreender em detalhe como os efeitos combinados de radiação, gravidade e magnetismo moldam a fronteira entre Andrômeda e a Via Láctea, e o que essas forças já estão transformando nesse vasto espaço compartilhado. A medição precisa do tamanho da galáxia. Andrômeda teve impacto imediato não apenas na astronomia teórica, mas também na observação prática do universo próximo. Ao compreender que seu halo se estende por mais de 1 milhão de anos-luz, os cientistas passaram a revisar dados de observatórios que, por anos, registraram sinais de radiação difusa no espaço intergaláctico. Aquilo que antes era considerado ruído ou luz de fundo, agora é reconhecido como parte da presença física de Andrômeda. Essa descoberta alterou o modo como se interpreta o ambiente cósmico ao redor da Via Láctea. O primeiro impacto direto é de natureza gravitacional. As forças que unem o grupo local de galáxias são mais intensas do que se supunha. Andrômeda e a Via Láctea não são apenas duas entidades isoladas atraindo-se mutuamente. Elas compartilham um campo gravitacional contínuo. Esse campo é sustentado principalmente pela matéria escura, distribuída de forma quase uniforme entre os halos das duas galáxias. Medir a densidade dessa matéria invisível em pontos intermediários permitiu comprovar que existe uma ponte gravitacional real que conecta os dois sistemas estelares. Essa ponte atua como um corredor energético, influenciando o movimento das pequenas galáxias anãs que orbitam entre elas. Entre os efeitos mais notáveis dessa conexão está a alteração no comportamento orbital de algumas dessas galáxias menores. Observações de M33, também conhecida como Galáxia do Triângulo, mostram que sua órbita é influenciada simultaneamente pela Via Láctea e por Andrômeda. Essa dupla influência confirma que o alcance gravitacional de ambas já se sobrepõe. Esse tipo de interação não causa choques, mas modifica lentamente as trajetórias, criando padrões previsíveis que podem ser modelados matematicamente. As simulações realizadas com base nessas observações mostram que o equilíbrio de forças no grupo local é delicado, sustentado por uma interdependência que se estende por milhões de anos-luz. O impacto luminoso também é significativo. O halo de Andrômeda, composto por gás ionizado e partículas energéticas, emite radiação ultravioleta e raios-X detectáveis por telescópios espaciais. Essa radiação interage com a luz proveniente de outras fontes, gerando distorções espectrais que antes eram atribuídas ao meio intergaláctico genérico. Agora sabe-se que essas variações são efeitos diretos da estrutura estendida de Andrômeda. Cada feixe de luz que atravessa o halo carrega informações sobre sua densidade, temperatura e composição química. Essa nova compreensão transformou o modo como se calibra instrumentos astronômicos para observar regiões próximas. Outro impacto relevante está relacionado à composição química do espaço entre as galáxias. O halo de Andrômeda contém metais pesados, elementos como oxigênio, silício e ferro, lançados por supernovas ao longo de bilhões de anos. Esses elementos estão agora dispersos no meio intergaláctico, misturando-se com a matéria proveniente da Via Láctea. Essa mistura cria um ambiente enriquecido, onde a composição química reflete a história conjunta de ambas as galáxias. Esse tipo de dado é essencial para a astrofísica moderna, pois permite rastrear a origem dos elementos que compõem o universo e compreender como a matéria circula entre as grandes estruturas cósmicas. Do ponto de vista energético, o impacto também é profundo. O encontro gradual dos halos cria uma região de interação onde o gás quente se comprime, aumentando a densidade local. Essa compressão pode gerar ondas de choque e alterações na temperatura, detectáveis por instrumentos sensíveis a microvariações na radiação cósmica de fundo. O estudo dessas variações fornece informações sobre a dinâmica térmica do espaço intergaláctico e sobre como a energia se dissipa em grandes escalas. As medições realizadas nas últimas décadas revelaram ainda que Andrômeda exerce influência direta sobre a orientação das estrelas e nuvens de gás nas regiões periféricas da Via Láctea. Essa influência é sutil, mas mensurável. A análise de velocidades radiais mostra que algumas nuvens de hidrogênio neutro em nossa galáxia
estão ligeiramente desviadas em direção à posição de Andrômeda. Esse desvio é consistente com o campo gravitacional conjunto das duas galáxias, indicando que a atração entre elas já produz efeitos detectáveis dentro do nosso próprio sistema. Esses resultados trouxeram um impacto metodológico importante. Os modelos de movimento das galáxias dentro do grupo local precisaram ser atualizados. Antes, acreditava-se que cada galáxia se movia de forma independente dentro de um espaço neutro. Agora, reconhece-se que há uma rede de conexões gravitacionais e magnéticas que unifica todo o conjunto. Essa visão integrada exige novas abordagens matemáticas para calcular velocidades, rotações e deformações estruturais. O estudo do impacto também inclui o comportamento da radiação de fundo. As observações feitas com radiotelescópios de alta sensibilidade mostraram que o espaço entre Andrômeda e a Via Láctea apresenta emissões residuais de micro-ondas, possivelmente relacionadas à interação entre os campos magnéticos das duas galáxias. Embora de intensidade muito baixa, essas emissões são contínuas e estáveis, o que indica que o processo de ligação física entre as duas já está em andamento. Outro ponto de grande importância é o impacto observacional na Terra. Telescópios ópticos e de infravermelho precisam levar em conta o halo estendido de Andrômeda ao realizar medições precisas de brilho e distância de objetos próximos. A presença de gás difuso pode alterar levemente a luminosidade aparente de fontes estelares localizadas no mesmo campo de visão, introduzindo erros de interpretação se o halo não for considerado. Com o novo modelo, as correções aplicadas aos dados observacionais tornaram-se mais precisas, aumentando a confiabilidade dos estudos sobre a estrutura e evolução das galáxias próximas. As consequências dessa descoberta se refletem também na cosmologia. Saber que Andrômeda e a Via Láctea já compartilham parte do mesmo espaço físico muda a maneira como se calcula a densidade de matéria no universo local. O volume ocupado pelos halos combinados é maior do que se pensava, o que afeta as estimativas de energia escura e expansão cósmica em pequena escala. Essas correções ajudam a ajustar os parâmetros cosmológicos, permitindo que os modelos de expansão do universo se tornem mais consistentes com as observações. O impacto magnético é outro fator digno de destaque. Os campos magnéticos de Andrômeda e da Via Láctea se estendem por grandes distâncias e, em suas bordas, começam a se sobrepor. Essa sobreposição cria regiões de reconexão magnética, onde linhas de campo se cruzam e se reorganizam. O resultado são emissões de partículas de alta energia, detectadas em forma de raios cósmicos. Esse fenômeno confirma que os limites entre galáxias não são zonas estáticas, mas áreas de intensa atividade física. Essas descobertas também influenciam o estudo das origens do Sistema Solar. Embora não haja interação direta entre Andrômeda e o nosso sistema planetário, compreender o ambiente galáctico em que a Via Láctea se move é essencial para entender as condições que moldam o espaço interplanetário. O comportamento do gás e do campo magnético intergaláctico afeta a trajetória de partículas e radiação que chegam ao nosso sistema. Assim, o estudo de Andrômeda contribui indiretamente para a compreensão do equilíbrio energético que sustenta a Terra e os planetas vizinhos. O impacto dessa medição vai além da astronomia. Ele redefine a noção de fronteira cósmica e reforça o conceito de que o universo é um sistema contínuo, onde cada galáxia está conectada a outras por forças invisíveis. Andrômeda deixou de ser apenas um objeto distante e tornou-se um elemento ativo do ambiente que envolve a nossa própria galáxia. À medida que o entendimento dessa conexão se aprofunda, os astrônomos se voltam agora para uma nova questão: como essa influência mútua moldará o futuro do grupo local nos próximos bilhões de anos? A resposta depende das próximas medições, que buscarão identificar as alterações nas densidades, nos fluxos de gás e nas forças magnéticas que já começam a se manifestar entre Andrômeda e a Via Láctea. Com o tamanho real de Andrômeda determinado e os efeitos de sua presença já detectados no ambiente galáctico ao redor,
A astronomia passou a estudar o estágio seguinte desse processo natural, a interação contínua e mensurável entre Andrômeda e a Via Láctea. Essa etapa não representa ainda a colisão física das duas galáxias, mas o início de uma fusão gravitacional de longo prazo. É um processo regido por leis conhecidas da mecânica celeste e observável em outras regiões do universo. O estágio atual pode ser definido como de acoplamento gravitacional progressivo. As medições de velocidade radial indicam que Andrômeda se aproxima da Via Láctea a cerca de 110 km por segundo. Esse valor foi confirmado pela observação do movimento de suas estrelas e do deslocamento do espectro luminoso. Essa aproximação é estável e constante, determinada pela atração mútua entre as massas das duas galáxias. Em termos astronômicos, é um movimento suave, mas inexorável. A interação começa nas regiões mais externas dos halos, onde as densidades são menores, mas a influência gravitacional é significativa. A partir das medições de gás ionizado e da radiação ultravioleta, sabe-se que essas áreas já apresentam pequenas distorções de densidade e fluxo. Essas perturbações são os primeiros sinais do que, em escalas de bilhões de anos, resultará em uma fusão completa. O processo é semelhante ao observado em sistemas binários de galáxias mais distantes, onde as bordas começam a se deformar antes que os discos luminosos se toquem. O comportamento do halo de Andrômeda fornece informações detalhadas sobre esse estágio. As medições mostram que a densidade do gás diminui gradualmente à medida que se aproxima da fronteira com a Via Láctea, mas não desaparece completamente. Essa transição indica que já existe uma zona de interferência entre os dois campos gravitacionais. As partículas nessa região sofrem variações de velocidade e direção que não podem ser explicadas apenas pela atração de uma única galáxia. Elas estão sob influência combinada, um indício claro de que a ligação física entre os dois sistemas está em andamento. Do ponto de vista dinâmico, essa ligação cria um fenômeno conhecido como força de maré galáctica. Essa força atua de forma desigual, puxando mais fortemente as regiões externas e menos intensamente as internas. A consequência é a deformação sutil das estruturas mais afastadas, especialmente as nuvens de gás e poeira. Essas deformações foram detectadas nas bordas da Via Láctea e são compatíveis com o campo gravitacional de Andrômeda. As medidas de densidade do hidrogênio neutro mostram variações alinhadas na direção dessa galáxia, confirmando a ação das marés gravitacionais em escala intergaláctica. Além das forças de maré, o campo magnético desempenha um papel importante nesse estágio. Observações feitas com radiotelescópios detectaram alinhamentos de polarização no espaço entre as duas galáxias. Essa polarização é resultado da interação entre campos magnéticos de grande escala, que se estendem por centenas de milhares de anos-luz. A sobreposição dessas linhas de campo cria regiões de reconexão magnética, onde a energia é convertida em movimento de partículas de alta velocidade. Essa atividade pode ser detectada através da emissão de radiação síncrotron, um tipo de radiação gerada por elétrons acelerados em campos magnéticos. A medição dessas emissões mostra que o espaço entre as duas galáxias não é estático, mas uma zona de transição ativa. O gás aquecido e as partículas energéticas criam uma ponte luminosa fraca, perceptível apenas em comprimentos de onda específicos. Esse fenômeno confirma que os halos já estão se misturando gradualmente. Essa mistura não provoca perturbações violentas, pois a densidade média é extremamente baixa, uma partícula por metro cúbico. Mas sua presença é suficiente para alterar o comportamento da radiação que atravessa o espaço intergaláctico. O estágio seguinte do processo é caracterizado pelo aumento da influência gravitacional recíproca. A Via Láctea, por possuir massa semelhante à de Andrômeda, também exerce atração equivalente. Com o passar do tempo, as trajetórias das duas galáxias se curvarão, fazendo com que se movam em direção a um ponto comum entre elas. Esse ponto, chamado de baricentro, é o centro de massa do sistema duplo. Simulações dinâmicas baseadas em observações reais mostram que esse baricentro já se encontra deslocado ligeiramente em direção a Andrômeda,
o que indica que ela possui uma pequena vantagem de massa, suficiente para dominar o movimento. A ação combinada da gravidade e do movimento angular mantém o sistema em equilíbrio temporário. Enquanto se aproximam, as galáxias trocam energia orbital. Parte dessa energia é convertida em movimento interno, provocando oscilações em seus discos. Essas oscilações, chamadas de modos de maré, são responsáveis por pequenas variações na distribuição de estrelas e gás nas regiões externas. Estudos comparativos com galáxias espirais interagentes, como NGC 2007 e IC 2163, confirmam que essas ondulações são sinais precoces de uma fusão em andamento. Outro fenômeno característico desse estágio é a redistribuição da matéria escura. As simulações de campo gravitacional mostram que, à medida que os halos se sobrepõem, a matéria escura tende a se aglomerar na região de intersecção. Esse processo cria uma zona de maior densidade gravitacional, que poderá servir como o núcleo inicial da futura galáxia resultante da fusão. Embora não haja emissão de luz associada à matéria escura, seu efeito sobre o movimento das partículas e do gás é observável, o que permite inferir sua presença com precisão crescente. Em paralelo, o comportamento das pequenas galáxias satélites de Andrômeda começa a mudar. Algumas delas, como M32, mostram perturbações em suas órbitas e indícios de alongamento estrutural. Isso ocorre porque elas estão sendo lentamente puxadas pelo campo gravitacional combinado das duas grandes galáxias. O mesmo efeito é observado em algumas anãs esferoidais próximas da Via Láctea, como Sagitário e Draco. Esses sinais indicam que a influência da fusão já está sendo sentida por todos os corpos do grupo local. Observação contínua dessas variações fornece dados valiosos para o estudo da evolução cósmica. O comportamento de Andrômeda e da Via Láctea serve como um modelo em escala real para compreender o destino de sistemas galácticos semelhantes. É um processo que confirma as previsões teóricas da dinâmica gravitacional e mostra que o universo é essencialmente um sistema de equilíbrio em movimento constante. Esses avanços também aprimoraram a precisão das medições de distância. A triangulação de dados de paralaxe, movimento próprio e velocidade radial, permite determinar com exatidão o ritmo da aproximação. A margem de erro atual é de apenas alguns quilômetros por segundo, o que representa um nível de precisão sem precedentes na história da astronomia. Essa precisão é essencial para prever os próximos estágios da interação e estimar quanto tempo resta até a fusão completa. As observações mais recentes mostram que, apesar da aproximação contínua, a estrutura interna de ambas as galáxias permanece estável. Os núcleos compostos por bilhões de estrelas continuam suas rotações regulares e não há indícios de perturbação significativa nas regiões centrais. Isso demonstra que o processo de fusão galáctica é extremamente lento e equilibrado. A etapa atual, portanto, é uma fase de contato inicial, silenciosa, mas repleta de atividade física mensurável. Cada variação de densidade, cada flutuação magnética e cada desvio na trajetória estelar são sinais de que as duas maiores galáxias do grupo local estão se preparando para um evento de transformação cósmica inevitável. O universo opera com precisão matemática e ritmo constante, e Andrômeda é hoje a evidência mais próxima de como essas forças atuam em escala galáctica. Próximo passo desse processo será caracterizado pela intensificação das marés gravitacionais e pela deformação visível dos discos das duas galáxias. Quando isso acontecer, a estrutura espiral de Andrômeda começará a se distorcer lentamente, sinalizando o avanço para a fase de fusão plena, o maior espetáculo dinâmico do grupo local. O avanço das medições de Andrômeda e da Via Láctea permite agora delinear, com base em física comprovada e dados observacionais, como será o resultado final visível e mensurável da interação entre as duas maiores galáxias do grupo local. Tudo o que ocorre nesse processo segue leis conhecidas da dinâmica gravitacional, da hidrodinâmica cósmica e da evolução estelar. Nenhuma dessas forças atua de maneira imprevisível,
Elas obedecem às mesmas equações que regem o movimento dos corpos em escala universal. À medida que o estágio de aproximação prossegue, a consequência direta será o aumento das forças de maré entre as duas galáxias. As regiões externas de Andrômeda e da Via Láctea começarão a se alongar, formando estruturas conhecidas como caudas de maré. Essas formações são compostas por estrelas, gás e poeira que se estendem para fora dos discos galácticos, moldadas pelo campo gravitacional conjunto. Observações de galáxias em fusão, como as antenas NGC 4038 e NGC 4039, mostram claramente esse fenômeno, e ele será o mesmo aqui, uma consequência direta da mecânica celeste. O resultado inicial visível desse processo será uma distorção gradual dos braços espirais. O padrão simétrico característico de Andrômeda começará a se deformar. O mesmo ocorrerá na Via Láctea, onde os braços espirais perderão a estrutura organizada que hoje conhecemos. Essa transformação é lenta, estendendo-se por centenas de milhões de anos. O disco estelar sofrerá oscilações gravitacionais, criando ondas de densidade que se propagam para fora como ondulações em um lago cósmico. Durante esse processo, a maior parte das estrelas permanecerá intacta. A probabilidade de colisão direta entre duas estrelas é extremamente baixa, mesmo durante a fusão. O espaço entre elas é vasto, e as distâncias médias são tão grandes que as trajetórias orbitais se reorganizam sem choques físicos. As mudanças observáveis ocorrerão principalmente nas trajetórias e na distribuição dos sistemas estelares, e não em colisões diretas. Essa característica demonstra a precisão com que a gravidade molda o universo, transformando estruturas inteiras sem destruição caótica. Enquanto os discos galácticos se deformam, o gás e a poeira começam a se acumular em regiões de maior densidade. Essa compressão de matéria desencadeia novos surtos de formação estelar. É o chamado starburst, um aumento intenso e temporário na taxa de nascimento de estrelas. Em Andrômeda e na Via Láctea, esse fenômeno poderá ser medido pela elevação no brilho infravermelho, uma vez que as regiões de formação estelar são ricas em radiação térmica emitida por poeira aquecida. Esse brilho será visível mesmo a grandes distâncias e servirá como indicador direto da fusão em andamento. Com o tempo, as forças gravitacionais farão os núcleos das duas galáxias se moverem em direção um ao outro. Esse movimento criará um campo gravitacional central, cada vez mais intenso, atraindo a matéria circundante. Quando os núcleos se aproximarem a alguns milhares de anos-luz, eles começarão a orbitar em torno de um ponto comum. Nesse estágio, as interações gravitacionais provocarão ondas gravitacionais detectáveis em frequências muito baixas, dentro do alcance de observatórios espaciais especializados, como os interferômetros de laser propostos para o futuro. Essas ondas são deformações reais do tecido do espaço-tempo e representarão uma das poucas formas diretas de medir o progresso da fusão. Fusão dos núcleos será acompanhada por uma liberação significativa de energia gravitacional. Cada galáxia possui em seu centro um buraco negro supermassivo, e a fusão desses dois objetos é um evento previsto pela física relativística. O encontro dos buracos negros liberará uma quantidade de energia comparável à de todas as estrelas da galáxia combinadas, mas essa energia será emitida principalmente em forma de ondas gravitacionais e radiação de alta energia. Mesmo assim, o efeito visível para observadores distantes será discreto. Uma intensificação temporária do brilho no centro da nova galáxia. O resultado mensurável dessa fusão será a formação de uma única galáxia elíptica gigante. Essa nova estrutura, frequentemente chamada pelos astrônomos de Milcomeda, apresentará um formato mais arredondado, sem os braços espirais característicos das galáxias atuais. As estrelas serão redistribuídas em órbitas mais aleatórias, e o gás restante se dispersará lentamente, reduzindo a taxa de formação de novas estrelas. O sistema se tornará mais estável e luminoso no núcleo, com um halo amplo e homogêneo de estrelas envelhecidas. Do ponto de vista observacional, o céu visto da Terra, se ainda houver observadores humanos ou instrumentos aqui, mudará drasticamente. Andrômeda
que hoje aparece como uma pequena mancha difusa na constelação de Andrômeda, se tornará um arco de luz que crescerá a cada milênio, até dominar o horizonte noturno. Esse fenômeno é previsível com base nas medições atuais da taxa de aproximação. Embora o processo completo leve bilhões de anos, suas etapas iniciais já podem ser descritas com precisão matemática. Fusão também terá efeitos mensuráveis sobre as pequenas galáxias do grupo local. Muitas delas serão capturadas pela nova estrutura resultante, incorporando-se ao campo gravitacional comum. Outras serão lançadas para fora, expelidas por interações de maré. Essa redistribuição de massa é um processo observado em fusões galácticas distantes e seguirá as mesmas leis físicas no caso de Andrômeda e da Via Láctea. Os instrumentos modernos permitirão acompanhar essa transformação em tempo real, ainda que em escalas pequenas. A variação na posição aparente das estrelas, o deslocamento espectral da luz e as mudanças na radiação de fundo são indicadores diretos e mensuráveis. As técnicas de astrometria, espectroscopia e interferometria já são capazes de registrar deslocamentos de microsegundos de arco, suficientes para detectar os efeitos iniciais dessa fusão. A nova galáxia resultante será mais massiva, mais estável e mais quente. O halo combinado conterá trilhões de estrelas e um campo gravitacional poderoso o bastante para atrair objetos além do grupo local. Com o tempo, a Milcomeda dominará essa região do universo, transformando-se na principal estrutura do que hoje conhecemos como grupo de galáxias próximas. As simulações baseadas nas leis da gravitação e nas observações reais de Andrômeda indicam que a fusão completa estabilizará o sistema. Após a união dos núcleos e a redistribuição das estrelas, a nova galáxia entrará em equilíbrio dinâmico. Seu centro luminoso abrigará o buraco negro resultante da fusão, cercado por um disco de acreção brilhante e por um halo extenso de gás e poeira. As regiões externas permanecerão em rotação lenta, preservando a energia angular herdada das galáxias originais. O resultado mensurável, portanto, será uma galáxia única, cuja forma, luminosidade e composição poderão ser descritas com base em dados observacionais atuais. A fusão entre Andrômeda e a Via Láctea não é uma especulação, mas uma consequência natural do movimento e da gravidade. O processo já começou e seguirá, de maneira constante e previsível, até que o universo reorganize essas duas estruturas em uma nova forma de equilíbrio cósmico. O que resta agora para os cientistas é acompanhar cada evidência mensurável desse avanço. As variações de densidade no halo, as mudanças na polarização magnética e os deslocamentos nas órbitas estelares. Cada observação é uma página escrita na história física do universo, registrada com a precisão dos instrumentos humanos. À medida que os dados se acumulam, um novo objetivo se delineia: compreender como esse resultado local se encaixa no contexto maior da evolução cósmica. A fusão entre Andrômeda e a Via Láctea é apenas uma entre trilhões de eventos semelhantes que ocorrem em todo o universo, moldando as estruturas que observamos hoje. Essa transformação é a prova de que o cosmos é um sistema vivo de energia e gravidade em movimento. Cada fusão, cada redistribuição de estrelas, cada variação luminosa é um elo dessa cadeia que conecta o passado e o futuro do universo observável. O estudo detalhado de Andrômeda e de sua interação com a Via Láctea não se limita a um evento isolado. Ele se insere em um conjunto mais amplo de fenômenos cósmicos, observados em diferentes escalas do universo. Galáxias em fusão, halos sobrepostos e interações gravitacionais lentas são processos comuns e fundamentais para a evolução das estruturas cósmicas. Cada uma dessas ocorrências obedece aos mesmos princípios físicos que regem o comportamento de Andrômeda, permitindo aos cientistas comparar, validar e refinar seus modelos com base em observações diretas. As fusões galácticas são observadas em várias etapas em todo o universo. Já em sistemas como o das galáxias antenas, NGC 4038 e NGC 4039, os telescópios registram o momento intermediário da colisão, quando os discos estelares já se distorcem em longas caudas de maré. Esses braços luminosos
São compostos por bilhões de estrelas deslocadas pelo campo gravitacional compartilhado. A radiação infravermelha mostra que nessas regiões, a taxa de formação estelar aumenta de forma expressiva. O mesmo processo será inevitável no futuro de Andrômeda e da Via Láctea. A diferença está apenas na escala temporal. Enquanto as antenas se fundem em um período de algumas centenas de milhões de anos, o encontro entre as duas grandes galáxias do grupo local levará bilhões de anos para se completar. Outros exemplos confirmam que a fusão é um mecanismo essencial da evolução cósmica. Em galáxias como NGC 1316 e NGC 7252, observa-se o resultado final do processo: galáxias elípticas formadas a partir da união de duas espirais. As medições de velocidade, densidade e distribuição estelar mostram que essas novas estruturas são estáveis, brilhantes no centro e cercadas por halos difusos. O padrão encontrado nelas coincide com o que as simulações preveem para a futura Milcomeda. Isso comprova que o resultado visível e mensurável de Andrômeda e da Via Láctea não é único, mas parte de um ciclo cósmico contínuo. Essas comparações fornecem uma base empírica sólida. Ao observar galáxias em diferentes estágios de fusão, os astrônomos constroem uma sequência evolutiva completa. Andrômeda e a Via Láctea se encaixam no estágio inicial dessa sequência, quando o contato entre os halos começa a provocar perturbações mensuráveis, mas os discos ainda permanecem intactos. O estágio seguinte, exemplificado pelas antenas, mostra a deformação visível das estruturas. Por fim, sistemas como NGC 316 representam o estado final de equilíbrio. Essa linha evolutiva é observável e mensurável, e confirma que o comportamento de Andrômeda é consistente com as leis universais que governam a matéria e a gravidade. O telescópio espacial James Webb, com sua sensibilidade no infravermelho, tem fornecido novas imagens de galáxias, em fusão a grandes distâncias. Ele revela detalhes do gás aquecido, do pó interestelar e da radiação das estrelas recém-nascidas. Essas imagens servem como analogias visuais do que ocorrerá em nosso grupo local. O comportamento do gás, a distribuição de energia e a emissão luminosa observados nesses sistemas são idênticos aos processos detectados nas bordas do halo de Andrômeda. A física é a mesma, muda apenas o tempo e a escala. A comparação entre Andrômeda e outras galáxias também permite entender a diversidade de resultados possíveis. Em alguns casos, a fusão resulta em uma galáxia elíptica estável. Em outros, em uma espiral barrada ou irregular. A forma final depende da quantidade de gás, da velocidade de aproximação e da proporção de massas envolvidas. No caso de Andrômeda e da Via Láctea, os fatores observados indicam uma fusão simétrica e equilibrada. As duas possuem massas e distribuições de matéria semelhantes, o que resultará em uma estrutura central estável após o término do processo. Outra comparação relevante é com a galáxia do Triângulo, M33, a terceira maior do grupo local. Ela orbita ao redor de Andrômeda e provavelmente será incorporada ao sistema durante a fusão. Observações de sua velocidade e trajetória indicam que ela está gravitacionalmente vinculada ao par principal. Situações semelhantes são vistas em grupos galácticos mais distantes, onde galáxias menores acabam capturadas durante fusões de estruturas maiores. Esses paralelos observacionais reforçam o modelo atual, segundo o qual o grupo local caminha para se tornar uma única estrutura dominada por uma galáxia central. A análise das fusões em outras regiões do universo também permite estudar o comportamento da matéria escura em grande escala. As observações de aglomerados galácticos em colisão, como o Bullet Cluster, mostram que a matéria escura se separa do gás visível durante o impacto, mantendo sua coesão gravitacional. Embora a fusão entre Andrômeda e a Via Láctea seja muito menos energética, o princípio é o mesmo. A matéria escura atua como o elemento estruturador, preservando a integridade do sistema mesmo durante a redistribuição das estrelas e do gás. Esse comportamento previsível é o que garante a estabilidade do cosmos em todas as escalas. Do ponto de vista observacional, Andrômeda oferece uma vantagem única. Por estar relativamente próxima,
Ela permite estudar em alta resolução fenômenos que em outras galáxias só podem ser vistos em baixa escala. O halo, as correntes estelares e as regiões de transição podem ser examinados com instrumentos que medem luz, velocidade e densidade em detalhes. Cada observação de Andrômeda contribui para calibrar modelos aplicáveis a todo o universo visível. Essas comparações também ajudam a medir o ritmo de crescimento das galáxias ao longo do tempo. As fusões são o principal mecanismo pelo qual elas acumulam massa. A análise de Andrômeda confirma que boa parte de sua estrutura atual foi formada pela incorporação de galáxias menores. Isso é comprovado pela existência de correntes estelares que circundam o disco principal, vestígios de antigas fusões. Essa característica é compartilhada por várias outras galáxias próximas, como Centauros A e NGC 5907. O padrão é universal. Toda grande galáxia carrega em sua estrutura os traços de sua história de fusões. Outro aspecto mensurável é o efeito dessas fusões na radiação de fundo do universo. Galáxias que se fundem liberam energia gravitacional e térmica, contribuindo de forma mensurável para a emissão difusa observada em grandes escalas. O estudo de Andrômeda e da Via Láctea fornece parâmetros para calcular quanto dessas emissões vem de processos locais e quanto provém de eventos mais distantes. É um exemplo de como um fenômeno específico ajuda a decifrar o comportamento global do cosmos. E comparação com sistemas mais distantes mostra ainda que a fusão de Andrômeda e da Via Láctea ocorrerá em condições favoráveis à estabilidade. Em muitas fusões, as diferenças de massa ou velocidade provocam assimetrias que resultam em deformações extremas. Aqui, porém, a semelhança entre as duas galáxias garante uma fusão mais equilibrada, com perda mínima de matéria e um resultado previsível. Esse equilíbrio natural faz do nosso grupo local um exemplo ideal para observar a transformação de duas espirais em uma elíptica com alto grau de estabilidade gravitacional. As evidências reunidas em diferentes escalas e distâncias demonstram que Andrômeda não é uma exceção, mas um caso exemplar de uma lei universal. O universo se constrói e se renova através dessas fusões. Cada galáxia é o resultado de milhões de interações menores, e cada fusão contribui para o crescimento e a complexidade das estruturas cósmicas. A semelhança entre Andrômeda e outros sistemas observados reforça o valor científico desse estudo. Ele fornece não apenas um retrato do futuro da nossa galáxia, mas também uma confirmação direta das teorias que descrevem a evolução do universo. A compreensão desse processo amplia os limites da observação e oferece um ponto de referência para todas as investigações astronômicas futuras. A partir dessas comparações, surge uma nova etapa: relacionar os dados locais sobre Andrômeda com os parâmetros cosmológicos globais, medindo o impacto da fusão em escalas ainda maiores. Essa conexão entre o local e o universal é o próximo passo na pesquisa astronômica. O estudo detalhado de Andrômeda e sua interação com a Via Láctea permitiu reunir uma base de dados sem precedentes, unindo medições diretas, simulações numéricas e observações multiespectrais. A partir desses resultados, a comunidade científica conseguiu consolidar um modelo sólido da estrutura, composição e dinâmica das duas maiores galáxias do grupo local. Cada observação, seja em luz visível, infravermelho, ultravioleta, rádio ou raios-x, fornece uma peça complementar que compõe o retrato mais preciso já feito de um sistema galáctico em aproximação. Os instrumentos mais importantes nesse processo foram o Telescópio Espacial Hubble, o Observatório Gaia e os radiotelescópios do Very Large Array e do ALMA. O Hubble forneceu dados fundamentais sobre a absorção de luz ultravioleta no halo de Andrômeda, revelando a composição e a densidade do gás ionizado. O Gaia, por sua vez, permitiu medir com precisão micrométrica o movimento próprio das estrelas, detectando pequenas variações na trajetória que confirmam a atração gravitacional mútua entre Andrômeda e a Via Láctea. Já o ALMA e o VLA registraram as emissões de rádio e submilimétricas que indicam a presença de gás frio e poeira interestelar em regiões externas à galáxia. Esses dados, quando cruzados,
revelaram a distribuição da matéria escura em grande detalhe. A velocidade de rotação das estrelas e a curva de dispersão do gás só podem ser explicadas pela presença de uma massa invisível que excede em muito a soma da matéria luminosa. Essa constatação é compatível com todos os modelos cosmológicos modernos, nos quais a matéria escura representa a estrutura de sustentação do universo. Em Andrômeda, a proporção entre matéria escura e visível é de aproximadamente 5:1, um valor coerente com as observações de galáxias espirais de tamanho semelhante. Outra análise complementar importante diz respeito à metalicidade, ou seja, a quantidade de elementos químicos mais pesados do que o hélio. As medições espectroscópicas indicam que as regiões internas de Andrômeda possuem alta concentração desses elementos, resultado de bilhões de anos de formação e destruição de estrelas. Já as regiões do halo apresentam uma metalicidade muito menor, evidenciando que o gás nessa área é mais primitivo, preservando características do universo inicial. Esse contraste químico permite rastrear a história evolutiva da galáxia e distinguir o material que foi adquirido de antigas galáxias satélites. Os dados de emissão em raios-x, coletados por observatórios orbitais, mostraram que o halo de Andrômeda é uma estrutura ativa, onde o gás quente interage constantemente com o meio intergaláctico. Essa interação é essencial para entender a transferência de energia entre galáxias. O plasma em alta temperatura, sustentado por campos magnéticos, funciona como um mediador entre as forças gravitacionais e a radiação cósmica. Essa observação reforça o modelo segundo o qual os halos galácticos são os principais canais de comunicação energética do universo. A comparação entre as medições de Andrômeda e de outras galáxias de massa semelhante, como NGC 891 e M81, confirma a universalidade desses parâmetros. Em todas elas, a proporção de massa escura, a espessura do disco e a estrutura dos braços seguem padrões que podem ser descritos pelas mesmas equações gravitacionais. Isso valida o uso de Andrômeda como modelo de referência para estudos de dinâmica galáctica. O fato de ela estar suficientemente próxima para observação detalhada transforma o grupo T, local em um laboratório natural para o estudo da física do cosmos. Os levantamentos estatísticos derivados dessas observações também foram aplicados à calibração de distâncias cósmicas. As estrelas variáveis do tipo Cefeida e as supernovas registradas em Andrômeda são usadas como marcadores padrão para medir distâncias extragalácticas. Essa técnica de calibração permitiu refinar a constante de Hubble, o parâmetro que descreve a taxa de expansão do universo. A precisão obtida através da análise de Andrômeda é essencial para reduzir as incertezas que ainda existem entre medições locais e observações cosmológicas de grande escala. Outro ponto de grande relevância nas análises complementares é o estudo do campo gravitacional resultante da fusão progressiva. As observações mostram pequenas variações na aceleração radial de Andrômeda em relação à Via Láctea. Esses dados permitem calcular com precisão a posição do baricentro do sistema, que atualmente se encontra deslocado cerca de 200.000 anos-luz em direção a Andrômeda. Essa medição, obtida através da comparação de velocidades de galáxias satélites, confirma que a atração mútua entre as duas domina completamente o comportamento do grupo local. Os dados complementares também incluem medições de polarização da luz que revelam o alinhamento dos campos magnéticos nas regiões externas. Essas observações são fundamentais para entender o transporte de energia e o comportamento do gás ionizado. O alinhamento detectado indica que os campos magnéticos de Andrômeda e da Via Láctea já exercem influência recíproca. Esse fenômeno é observável em radiocomprimentos de onda e confirma que as linhas de campo estão se conectando. Gradualmente, as comparações com simulações numéricas de alta resolução mostram uma concordância impressionante entre os dados observacionais e os resultados teóricos. As simulações reproduzem com exatidão o comportamento das correntes estelares, a deformação do halo e a redistribuição da matéria escura. Esse grau de correspondência
é uma das maiores conquistas da astronomia contemporânea, pois demonstra que as equações gravitacionais e os modelos cosmológicos utilizados são consistentes e verificáveis. As análises também abordam o papel de Andrômeda na formação das estruturas do grupo local. Através da medição das órbitas das galáxias anãs, foi possível determinar que elas se distribuem em planos específicos, organizados pela influência gravitacional combinada de Andrômeda e da Via Láctea. Esses planos são estáveis e mostram que o grupo local se comporta como um sistema coerente, e não como um conjunto aleatório de galáxias. Os estudos espectrais de longo prazo revelaram ainda a presença de correntes de gás em movimento entre as duas galáxias. Essas correntes são detectadas pelo deslocamento Doppler nas linhas de absorção do hidrogênio. O fluxo é lento, mas constante, e fornece uma evidência direta da troca de matéria entre os dois sistemas. Essa troca é uma das principais características das galáxias, em fusão, e reforça o modelo de interação contínua já em andamento. Conjunto desses dados foi reunido em catálogos astronômicos acessíveis à comunidade científica internacional. Eles permitem que pesquisadores de diferentes áreas, cosmologia, astrofísica estelar e física de partículas, utilizem Andrômeda como ponto de calibração e teste para suas teorias. É um exemplo de como uma única galáxia pode servir de referência para a compreensão do universo inteiro. A consolidação desses resultados também teve impacto na definição de novas metas observacionais. Missões espaciais futuras, como o telescópio Nancy Grace Roman e o observatório Euclide, terão capacidade para medir com ainda mais precisão a distribuição da matéria escura e a expansão do universo. Andrômeda continuará sendo o principal alvo dessas observações, pois representa o elo mais próximo entre as escalas locais e as cosmológicas. Essas análises complementares mostram que cada medição feita em Andrômeda contribui para o refinamento das leis que descrevem o cosmos. Ela é, simultaneamente, um objeto de observação e um padrão de referência. Suas propriedades físicas servem como base para validar teorias e para compreender o destino de todas as estruturas cósmicas. A próxima etapa da pesquisa científica é integrar todos esses dados em um modelo unificado que descreva não apenas Andrômeda e a Via Láctea, mas todo o grupo local como um sistema gravitacional completo. Esse modelo será essencial para determinar como a fusão em curso se encaixa no contexto maior da evolução universal. A revelação do verdadeiro tamanho da galáxia Andrômeda e a confirmação de sua interação gravitacional com a Via Láctea representam um marco histórico na compreensão da estrutura do universo local. Pela primeira vez, a humanidade dispõe de medições precisas o suficiente para descrever em detalhes o processo físico que conduz à fusão de duas galáxias gigantes. Nada nesse fenômeno depende de suposições ou interpretações especulativas. Tudo é sustentado por dados observacionais, medições de alta precisão e princípios estabelecidos da física clássica e relativística. O conhecimento acumulado ao longo de décadas de observação revelou que o cosmos não é um conjunto de objetos isolados, mas uma rede de sistemas interligados por forças universais. Andrômeda e a Via Láctea são exemplos dessa interconexão. Duas estruturas massivas ligadas pela gravidade, pela matéria escura e pelos campos magnéticos que permeiam o espaço entre elas. A descoberta de que seus halos se sobrepõem transforma o entendimento sobre o equilíbrio dinâmico do grupo local, mostrando que a fronteira entre uma galáxia e outra é muito mais difusa do que se imaginava. A confirmação desse contato físico, mesmo que em uma escala microscópica, redefine o conceito de vizinhança cósmica. O universo deixou de ser percebido como um espaço de separações e passou a ser compreendido como um contínuo gravitacional, no qual as forças invisíveis moldam o destino de todos os corpos celestes. Essa visão unificada permite compreender melhor a formação das galáxias, a distribuição da matéria escura e a maneira como a energia flui através das vastas extensões do espaço intergaláctico. A fusão entre Andrômeda e a Via Láctea não é um evento distante ou hipotético. É um processo em andamento,
mensurável, observável e inevitável dentro das leis que regem o universo. A velocidade de aproximação, a sobreposição dos halos e a influência mútua sobre galáxias satélites são fatos concretos, registrados por múltiplos instrumentos e confirmados independentemente por diferentes equipes científicas. Essa convergência de dados torna a compreensão desse fenômeno uma das mais sólidas da astrofísica moderna. O impacto dessa descoberta vai além da astronomia. Ele atinge a maneira como a humanidade compreende o próprio lugar no universo. Durante séculos, a Via Láctea foi vista como o centro do cosmos conhecido. Hoje ela é reconhecida como apenas uma entre bilhões de galáxias, sujeita às mesmas leis físicas e destinada às mesmas transformações. A fusão com Andrômeda é um lembrete de que nada no universo é permanente. Até as maiores estruturas seguem um ciclo de formação, revolução e renovação contínua. Em termos científicos, o caso de Andrômeda fornece um laboratório natural para testar modelos de cosmologia e dinâmica galáctica. Ele permite estudar em escala real a influência da matéria escura, a estabilidade de sistemas binários de grande massa e o comportamento dos campos magnéticos em zonas de transição intergaláctica. Cada nova medição aprimora as fórmulas que descrevem o equilíbrio entre energia e gravidade, tornando os modelos mais precisos e abrangentes. Os dados obtidos a partir de Andrômeda também ajudam a compreender a origem e o destino das galáxias em todo o universo. Ao observar esse sistema em estágio inicial de fusão, os astrônomos conseguem extrapolar seus resultados para bilhões de outras galáxias, em processos semelhantes, visíveis em imagens do telescópio James Webb e de observatórios de rádio. Assim, Andrômeda funciona como uma janela para a história universal das galáxias, revelando como o cosmos evolui ao longo do tempo. As implicações observacionais são igualmente profundas. Saber que os halos se estendem por distâncias tão vastas obriga a reconsiderar o modo como se interpretam os mapas do universo. O espaço intergaláctico, antes considerado vazio, é agora entendido como uma zona ativa, repleta de partículas, campos e interações sutis. Essa compreensão muda a própria definição de fronteira cósmica. Onde termina uma galáxia e começa outra, deixou de ser uma questão de distância e tornou-se uma questão de densidade e influência gravitacional. Avanço técnico que tornou possível essa descoberta é um triunfo da observação científica. Instrumentos de precisão orbital, capazes de detectar variações mínimas na luz e na posição de estrelas, permitiram transformar abstrações matemáticas em medições reais. Essa capacidade de quantificar o que antes era invisível marca a transição da astronomia descritiva para a astronomia de medição, uma ciência exata que traduz o comportamento do universo em números verificáveis. Do ponto de vista físico, a fusão entre Andrômeda e a Via Láctea é a demonstração mais próxima de um princípio fundamental da natureza, o da unificação por gravidade. A gravidade é a força mais fraca entre as 4 forças fundamentais, mas também a que atua em maiores distâncias e a que determina o destino das estruturas cósmicas. Ela é a razão pela qual estrelas se formam, galáxias se sustentam e o universo permanece coeso. A interação entre as duas galáxias é, portanto, uma expressão direta dessa força universal. Em termos mensuráveis, os próximos bilhões de anos trarão transformações que já podem ser previstas com exatidão. Andrômeda e a Via Láctea se fundirão em uma galáxia elíptica estável, cuja massa total será a soma de ambas e cujo halo se estenderá por milhões de anos-luz. O novo sistema conterá trilhões de estrelas e um núcleo central ativo, onde os buracos negros supermassivos se unirão. A luminosidade resultante será detectável em toda a vizinhança cósmica e servirá como um marco de energia gravitacional liberada. A reflexão final que emerge dessa descoberta é simples, mas profunda. O universo é um organismo em constante transformação, regido por leis imutáveis, mas em eterna mudança de forma. Andrômeda e a Via Láctea, vistas hoje como entidades separadas, já são partes de uma mesma estrutura em formação. A fronteira entre o que é nosso e o que é dela não existe mais. Há apenas uma continuidade de matéria e energia moldando o futuro do cosmos. A ciência moderna conseguiu,
pela primeira vez, transformar esse fenômeno em conhecimento quantificável, revelando que até os eventos mais grandiosos seguem padrões compreensíveis. Essa é a essência da astronomia. Traduzir o incomensurável em entendimento humano, transformar o infinito em dados e o mistério em precisão. Com Andrômeda, a humanidade aprendeu que as distâncias não separam, conectam, que as forças invisíveis que atuam no espaço são as mesmas que mantêm cada corpo celeste em seu caminho, e que, em última análise, o universo inteiro é um único sistema de energia, matéria e movimento em expansão, mas unido por leis universais. O estudo do tamanho real de Andrômeda encerra, portanto, não apenas uma medição científica, mas uma compreensão filosófica. O cosmos é ao mesmo tempo vasto e coerente, e cada descoberta é um passo a mais para entender a ordem invisível que o sustenta. A astronomia continua a decifrar essa ordem, observando o passado para compreender o presente e prevendo com exatidão o futuro que já começou.